Iniciando mais um programa Café com a Câmara. Hoje vamos tratar de um assunto que não deveria ser mais polêmico, mas continuamos com esse debate sobre uso capião por arbitragem. Nossos convidados de hoje é o Dr. Wellington de Oliveira, da TAJ, e o Dr. Antônio Esmeraldo, da Câmara CAFJA. Doutor Esmeraldo, o senhor que já faz um certo tempo, desde 2011, mais ou menos, que o senhor já entrou com o primeiro processo de uso capião por arbitragem e teve resultados positivos, pode explicar um pouquinho como que o CNJ hoje, qual a posição dele sobre este assunto? O enunciado número 9, que eu tive o privilégio de fazer a redação e discutir lá no Conselho de Justiça Federal em Brasília, e foi aprovado o enunciado número 9 do Conselho da Justiça Federal. Você pode olhar, tem, acho que, se não me engano, são 86 enunciados que saíram desse encontro. Então, o número 9, ele diz o seguinte, que tem acesso direto aos fólios registrais, sem precisar passar. Se tiver aí no computador e quiser ir logo clicando aí, você já vai tendo acesso. Tá certo? Já vai dizendo. Enunciado número 9 do Conselho da Justiça Federal. O acesso direto da sentença arbitral aos fólios registrais. Isso é o que está lá no enunciado número 9. Tá? E nessa decisão do Conselho Nacional de Justiça, da Corregedoria Geral de Justiça, do ministro Humberto Martins, ele trata exatamente desse tema, dizendo o seguinte, que a sentença arbitral ela tem acesso aos fólios registrais da mesma forma que tem acesso à sentença judicial, tá? No artigo 221, inciso 4 da Lei de Registros Públicos. Aí, como é que isso se opera? Por meio da carta de sentença arbitral. A carta de sentença arbitral é diferente de carta arbitral. A carta arbitral é a forma de comunicação com o juiz togado. E a carta de sentença arbitral é a extração da decisão do árbitro do seio do procedimento arbitral ou do processo arbitral. É feito um termo de abertura, é como se fosse uma escritura. Faz um termo de abertura, insere ali aquilo que se é necessário, faz o termo de fechamento. Aí você tem ali uma carta de sentença arbitral, que não é mais um documento oriundo do árbitro, é um documento oriundo do cartório de registro de notas. E esse documento ele é levado ao cartório, o RI, cartório de registro de imóveis, e aí ele vai fazer o assentamento. Ele não vai poder julgar se o processo é bom, se é ruim, se é certo, se está errado, não vai. Ele vai ter que assentar aquilo que foi extraído da carta de sentença arbitral. Essa extração desse documento pode se dar em qualquer registro de notas do Brasil. Só que o assentamento só vai poder ser feito lá no cartório de registro onde se encontra o imóvel. Outra forma de você conseguir o assentamento da tua sentença, mandado de segurança. Chegou lá no cartório, o cartório negou, você pode entrar com mandado de segurança. Aí tem que fundamentar, uma prova pré-constituída, tudo bem bacanazinha, né? Ou também, o que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui diversas consultas já feitas à corregedoria, que o próprio cartório consulta a corregedoria para saber se assenta ou se não assenta. Então, os três caminhos que hoje eu me aventuro. Mandado de segurança. Não, ainda tem um quarto caminho, que seria a carta arbitral. O que é isso? É você pedir ao árbitro, por meio de uma comunicação administrativa, que ele determine que o cartório faça o assentamento da sentença arbitral. Então, você tem 4 caminhos. Aí você tem que ver qual é aquele que você domina melhor. Carta arbitral, carta de sentença arbitral, mandado de segurança e você levar diretamente ao cartório, ou seja, fazer um direcionamento direto ao cartório de registro de imóvel. Qualquer um desses caminhos você pode conseguir, você encontra aí respaldo para assentar a sentença arbitral. Doutor Wellington, o senhor gostaria de fazer alguma complementação de como que está acontecendo aqui no estado de São Paulo? Assim,
Eu acredito que essa luta nossa, mesmo conhecendo esses caminhos, doutor Esmeralda, ainda vai demorar um pouco para findar, porque nós temos algumas sentenças registradas em cartório, emanadas diretamente do árbitro, a própria sentença, por exemplo, em inventário, o cartório acessa através de login e senha o sistema, olha os autos, enfim, e faz o registro. Nós já tivemos isso. E já tivemos, mas a uso campeão, por exemplo, eu não consegui ainda registrar. Eu tenho até, acho que se eu não me engano, alguma coisa na corregedoria aguardando decisão. Mas a PGJ já se manifestou falando que não é possível fazer os campeão por intermédio da arbitragem. Mas disse por quê? Oi? Ela disse por quê? Ela fala o seguinte, que teria que todos, como o efeito daquela sentença opera contra todos, seria o mesmo que ter um vício insanável, né, no compromisso arbitral, porque não são toda a população, não é todo mundo que assina o compromisso arbitral. Eu penso que é por terra essa linha de raciocínio, porque da mesma forma quando se faz no cartório, não é toda a população que participa. Da mesma forma que se faz no judiciário, não é todo mundo que foi citado exclusivamente para aquele processo, diretamente para aquele processo, mas é uma citação generalizada através de um ofício, através da publicação, melhor dizendo, para terceiros ou terceiros incertos, possivelmente interessados. Então, eu penso que a arbitragem segue o mesmo rito, não tem por que ter essa exigência especial que toda a população deveria em si, para poder ter efeito contra todos, todo mundo ter assinado o compromisso arbitral. Chega a beirar o absurdo um entendimento desse. Então, eu vi um parecer desse, então ainda não tivemos êxito ainda no registro da uso campeão. Qual é o nosso entendimento? Que eles não pensaram ainda ou não quiseram pensar. É o seguinte, a arbitragem não vive sem judiciário. Ela não tem consistência sem judiciário. Então, a arbitragem não compete com o judiciário e nem entra na seara do judiciário. Assim também como o judiciário não pode entrar no ambiente arbitral. Tá? Vamos lá. Quem é que pode desconstituir a sentença arbitral? É o judiciário. Se eu faço uma sentença no ambiente arbitral e essa sentença está viciada por qualquer motivo, agora, quem é que vai poder desconstituir? Por exemplo, eu causei um dano com a minha sentença, tomei aqui o imóvel da doutora... Esqueci, rapaz, perdão. Da doutora, nossa parceira aqui. Por meio da sentença arbitral, fui lá, tudo errado, a posse, não tinha nada. Aqueles requisitos da uso campeão, eles não existiam. Então, eu fiz lá na marra e prejudiquei o proprietário. O que o proprietário tem que fazer? Ele, como um terceiro interessado, ele vai lá no judiciário e diz, olha, tomaram o meu imóvel, eu sou o dono de fato e de direito, aqui a documentação, essa pessoa prova por meio de um processo um processo judicial ordinário, de forma ordinária, que ele é o dono. O que vai acontecer? A minha sentença vai cair. Não tem nem perigo de não cair. Agora eu vou te dizer onde foi que nós conseguimos resolver isso aí para a gente ter argumento. No compromisso arbitral. Vou te dar aqui a chave do cofre. O que acontece? No nosso compromisso arbitral, a gente diz o seguinte, que nós vamos fazer na jurisdição privada o procedimento de uso capião, mas utilizando toda a metodologia que o judiciário utiliza. Inclusive, nós citamos, lá, salvo engano, é o artigo 942, o seguinte, alguma coisa assim. Então, nós vamos fazer a uso capião utilizando todos os passos que o próprio judiciário utiliza. Ora, se o judiciário utiliza aquele espaço e é jurisdição, e no final a sentença oriundo do entendimento, do livre convencimento, em observância da legislação,
que o amigo sabe que a ação de uso capião é uma ação declaratória, é cogente, eu tenho que observar a lei, a questão prescricional, tudo isso aí eu tenho que observar. Eu me convenci que tem aqueles requisitos. Declarei. A diferença é que, lá no meu compromisso, eu vou dizer o seguinte, eu vou convidar, se quiser, eu vou explicar já já o porquê, se quiser. Eu vou convidar, se quiser, aquelas pessoas interessadas a participarem do compromisso arbitral. É a mesma coisa que o juiz togado faz. Ele convida, por meio Do edital. Do edital, aquelas pessoas que quiserem virem para o procedimento judicial, adentrar o procedimento judicial. Olha, o fundamento é o mesmo. A forma de entrar no processo é que é diferente. E você não é obrigado a entrar no processo, não. Nem no processo judicial, e também você não é obrigado a entrar no processo arbitral, não. Ora, se eu estou tomando o teu imóvel, por assim dizer, vou usar essa expressão, você está se sentindo que você está perdendo o imóvel porque alguém está tomando, está usucapindo indevidamente. Aí eu digo, olha, está aqui, ó, existe um espaço do compromisso arbitral que, se o interessado quiser, ele pode vir participar do processo. Aí como é que ele vai entrar no processo? Por meio da assinatura do compromisso arbitral. Se ele quiser. Se não quiser, eu digo, rapaz, não quero não. Como é que ele vai entrar no processo judicial? Por meio de petição. Ele vai peticionar e vai entrar no processo na hora que ele tomar conhecimento. Então é o seguinte, ó, primeiro, um dos requisitos que torna nulo a decisão arbitral é não dar oportunidade de defesa A, B, a ampla defesa e o contraditório tem que ser preservado. Mas isso tem que ter previsão no teu compromisso. Tá? Tem que estar no compromisso já. Tem que estar, porque senão o compromisso digamos assim, é o Código de Processo Civil e as regras, em si, tem as regras menores, tem um regimento interno, tem a lei, mas a regra menor é do compromisso. Se essa regra não tiver lá, está aberta. Aí, se eu perguntar se não tiver isso no teu compromisso, eu digo, olha, eu tenho interesse. Como é? O compromisso diz que eu vou entrar no teu procedimento? Tem sentido? Uhum. Então, no nosso compromisso, a gente tem alguns cuidados. Primeiro, estabelece que a gente vai usar as regras que o judiciário usa, que é aquele passo a passo, mesmo passo a passo. A gente faz, como diz aqui no Ceará, tal e qual. Aí diz assim, esculpido em Carrara, ou em Carrara esculpido. Então, a gente faz tal e qual. Ora, pô, arbitragem não é jurisdição? Judiciário não é jurisdição? Isso. Agora, tem que usar os mesmos cuidados que o judiciário usa, os mesmos. A diferença é não cabe assinatura de compromisso arbitral para você adentrar no compromisso, no processo judicial. Mas para você adentrar no compromisso arbitral, cabe. Então, você deixa essa porta aberta para que aquela pessoa que quiser se defenda. Vamos lá, vamos no caso concreto. Tem lá uma porta aberta para que o dono do imóvel, que está lá registrado, o filho, o herdeiro, sei lá, alguém que tem interesse, não, ninguém vai buscar isso aqui não, isso aqui é meu, esse negócio aí, eu vi aqui esse edital, isso não está funcionando não, então não tem problema não. Traga o seu advogado, está aqui o processo, assine o compromisso e faça a sua defesa. Tá certo? Ele entra no processo sem problema, faz a defesa. Se no final das contas, ainda que encontrou esse possível interessado, fez a defesa, a sentença foi procedente e ele ficou insatisfeito, não pode, ora, ele vai lá no judiciário, vai falar no judiciário, não tem o que discutir, vai chegar lá para o juiz togado e vai dizer, excelência, está aqui, ó, fizeram isso aqui, tomaram meu terreno, isso aqui não está certo. Ora, o judiciário vai para dar o direito a ele, ele vai fazer o quê? Ele vai analisar os mesmos pontos que o árbitro analisou. Posse, tempo de posse, justo título, posse mansa e pacífica. Aí digo, meu amigo, faz 15 anos que você mora na Europa e você nem apareceu, o cara cuidou, e aí você está dizendo o tempo que ele podia fazer isso aí era 5 anos. Você não tem direito aqui não, a sentença arbitral ela está plena, ela tem os requisitos. Então, é lógico que
fazendo essa explanação de forma teórica, ela só preenche as lacunas do conhecimento. A parte prática é outra coisa. Então, aqui a gente tem conversado com o procurador, tem conversado com o dono de cartório, a gente tem feito consulta a nível nacional, nós temos nos mexido aqui mesmo, temos encontrado respostas as mais diversas, como eu dizia aqui para a doutora, amanhã, 18h30, eu vou me reunir com a corregedora estadual, a juíza corregedora estadual aqui dos cartórios do estado do Ceará. E o que é que nós estamos pleiteando com ela? É que está sendo criado ou reformulado aqui o regimento interno, que eu esqueci o nome, as normas, na verdade, são as normas dos cartórios aqui no estado do Ceará, e nós já vamos pedir para ela inserir dentro, porque a ideia dela é trazer ideias fundamentadas, inserir a possibilidade de assentamento da sentença arbitral no cartório de registro de imóveis sem maiores delongas, e trazer um procedimento. Essa questão do assentamento da sentença direta lá no cartório, não pode não. Tem cartório que faz, mas se você for analisar, não pode não, até porque o cartório não participou, tá certo? E não tem, a sentença em si não pode trazer um projeto de coercitividade para o cartório, não pode. Se ele disser, pá, não vou assentar, eu acho que é legal, mas eu não posso. Muito embora o enunciado número 9 diga isso, mas não pode. Aí teria que passar pelo judiciário. Como? Carta arbitral pedindo o assentamento, ou o que eu quero fazer, o meu projeto é nunca chegar perto do judiciário, ficar o mais longe dele possível. Então, eu quero fazer a carta de sentença arbitral, que é o que esse malabarismo todinho que eu fiz durante 2 anos junto ao Conselho Nacional de Justiça, foi exatamente para poder ter aí esse posicionamento, né, do Corregedoria Nacional dos Cartórios, né, de Justiça, para que a gente não chegue nem perto do judiciário, porque toda vez que a gente entende que tem que ir ao judiciário, é aborrecimento, é dor de cabeça, a pessoa vê a caixinha assim, só vê isso, ou seja, mas a gente tem que vencer essas barreiras. Então, a gente tem vencido aqui, porque realmente a gente briga mesmo, vai atrás, busca, peticiona, questiona, mas nós temos, inclusive, um peticionamento nosso de carta arbitral, que ela vai agora para o STJ. Eu fiz o recurso, inclusive eles me obrigaram a pagar o recurso em dobro, né? E eu paguei R$ 425 na semana passada para ir ao STJ para discutir a decisão do tribunal aqui em relação à carta arbitral. Porque a carta arbitral estabelece somente a questão formal. Se tudo que precisar tiver ali dentro, o juiz não tem que olhar para mérito, não tem que olhar se está certo, não tem que olhar se está errado. E se ele não fizer, ele tem que devolver fundamentadamente a forma. Somente a forma é que está escrita lá no Código de Processo Civil. Não tem outra coisa que o juiz tem que fazer. Mas aqui, eles entram no mérito do processo, eles entram no princípio da competência, para discutir se é competente, se não é competente, se deixa de se vai que a competência é dele, porque eles são semideus. Mas, olha, eu já fiquei com muita raiva, hoje eu não tenho mais raiva. Eu fiquei achando graça hoje dessa situação. Mas a gente precisa vencer essa barreira. Nós escolhemos esse ofício, nós escolhemos essa área do direito, mas nós temos que, primeiro, que vencer a caixa do judiciário e a ignorância. Para mim, são os 2 pontos que, onde eu chego, onde eu falo desse assunto, eu consigo enxergar a ignorância do judiciário, que é terrível, a ignorância, às vezes, e muitas vezes, do Ministério Público, quando é chamado a se manifestar, e do advogado. Me desculpa, advogado. Eu sou presidente de comissão de arbitragem aqui, e eu vou dar palestra para os colegas advogados, e eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha das posições. Mas o acesso ao judiciário não pode. Meu amigo, pelo amor de Deus, isso já foi vencido há trocentos anos. Não existe acesso ao judiciário. Existe acesso à jurisdição. E a jurisdição hoje é considerada negociação, conciliação, porrinha, aquele negócio que bate para ver quem bota 2 dedos. Tudo isso é jurisdição. O que resolve o problema é a jurisdição.
Negociação é jurisdição, né? Tudo isso é jurisdição, mas ainda o colega não acessa ao judiciário, Então, de certa forma, hoje eu estou meio que resignado a essa luta, mas eu tenho uma certeza no meu coração. A vitória é nossa. Não tem nem perigo. Nós não vamos perder. Não temos como... Fica tranquilo, irmão. Nós não temos como perder essa batalha. Só alguns já desistiram. Aqui no estado do Ceará, muitos já desistiram. E eu estou aqui, graças a Deus, o espaço. Doutor Esmeraldo, eu ia perguntar isso. O senhor é um dos primeiros a ter conseguido registrar o uso capião no Brasil. Mais ou menos de que ano foi o primeiro registro que o senhor conseguiu? Salvo engano, eu já mandei para ti, inclusive, a sentença, mas eu não me lembro o ano, mas acho que o processo começou em 2011, não sei se foi em 2014 que foi feito o assentamento, porque aí eu fui pelo mandado de segurança também, tá? Mas, hoje, eu estou super tranquilo, porque aquilo que era mais caro, que era mais relevante, era a Corregedoria Nacional de Justiça dar esse aval. Então, o que eu acho que tem que fazer é pegar toda essa documentação com outros fundamentos, inclusive aí em São Paulo, viu, doutor? Eu tenho eu tenho 2 processos aí de São Paulo, que eu também mandei para ti, tá certo? Que eu paguei um colega lá em São Paulo, era físico, ele foi lá, digitalizou todinho, onde o Ministério Público e o juiz determinam o assentamento da sentença arbitral, né? Então, daí eu tenho também esse material, eu vou juntando, vou preparando, vou fazendo os meus questionamentos e vou juntando. Então, hoje eu estou muito tranquilo, porque eu não encontro mais nenhuma barreira em relação ao cartório. E, na verdade, encontro. É a barreira da falta de conhecimento e do medo do tabelião. Mas, por exemplo, eu estou aqui em Macau. Macau é uma cidade do meu estado aqui, vizinho do Rio Grande do Norte. E lá nós temos um núcleo, né? Então, essa semana tem uma sentença lá, mas não é de uso capião, é de inventário e partilha. Mas o tabelião lá, o escrivão, ele ficou se balançando. Aí eu digo, não, vou fazer o seguinte, vou preparar aqui uma pastazinha, mando tudo para você, doutor. Pronto, mandei para o nosso parceiro lá e estou esperando a posição. Mas, de uma forma geral, deixa eu dar uma notícia para vocês que talvez seja bem interessante. Na semana passada, foi lançado a nível nacional, sendo a primeira sede em Alagoas e a segunda sede na Amazonas, a Câmara Nacional dos Cartórios. Ou seja, os próprios cartórios lançaram a Câmara Nacional de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que isso que nós estamos sofrendo agora, de uma forma geral, vai se acabar.